Boa noite a todos os ouvintes do Alcateia. Estamos iniciando o nosso primeiro podcast em estado experimental ainda. Eu tô te ouvindo baixo. Não, eu tô ouvindo ele bem. Esse é o podcast ainda experimental, ainda não foi aprovado pelo Inmetro. Então nós vamos dar uma... Segunda-feira, dia... Então, nesta segunda-feira, dia 7 de junho, eu vou dar boa noite, então, para a Patrícia. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Renato. Patrícia, Tá me escutando direitinho? Oi, Ed. vamos dar nosso cumprimento para os lobos da Alcateia. Boa noite, Ed. Boa noite, Renato. Boa noite, Patrícia. Boa noite, lobos e lupinos e lobas do alcateia.com. Bem-vindos. E nós estamos ainda nos engalfinhando com essa tecnologia porque somos bichos do mato e não compreendemos direito como é que isso funciona. Não, eu entendo como A é. nossa primeira opção. Demônio. A nossa primeira opção. É o demônio que tá falhar. A nossa primeira opção foi gravar em fita cassete e depois transformar em MP3. Se isso aqui que a gente estiver fazendo não der certo e eu não estiver gravando, é o que a gente vai fazer na próxima segunda-feira. Cada um vai pegar 3 ônibus para casa do outro e a gente vai fazer exatamente Isso, como em 1989 a gente fazia. Não entrega, garoto! Pô, eu me lembro dessa época. Olha só. Eu estava o quê? Uns 8 anos, né? Olha só. Bom, esse é o primeiro podcast. A minha proposta é que o podcast seja dedicado à magia, porque os leitores do Alcateia só querem saber de feitiço, magia, pó e poção. Então, essa é a minha proposta, de que o podcast seja dedicado a discutir esses assuntos sobre magia. Ó, a minha proposta é que a gente fale de qualquer coisa. A minha proposta é pare de interromper. Pare de chata. Tá, eu vou atender o telefone aqui e já volto. Tá bom. Tá bom. Ed, magia, inclui ou não inclui o final de Lost? Magia inclui o final de Lost. Na verdade, o bom da gente falar de magia é que a gente vai poder falar de qualquer coisa. Então, a princípio, eu acho que a gente não deve falar do final de Lost sem a presença de Ricardo Nobre, nosso amigo Rick, que estava revoltadíssimo com o final de Lost, mordeu a parede, soube que ele quebrou as coisas lá na Tijuca, que teve polícia, bombeiro e tudo lá, porque ele tacou fogo no prédio lá em sinal de protesto. Então acho que a gente deve esperar o Ricardo para ele participar dessa conferência, participar do chat e poder dar a sua opinião aqui, mesmo não sendo totalmente mística. Mas eu tenho ótimas opiniões para falar, tanto de Lost quanto de Supernatural, Medium, Ghost Whisperer e outros que a gente pode vir a falar futuramente. Então, olha só, o primeiro assunto do podcast, já que a gente está começando, vamos descobrir qual vai ser a influência astrológica para o início desse mês, já que hoje é dia 7, né, um dia geralmente mágico para qualquer mês, aí eu vou dar só a minha palhinha. Dia 7 é sempre um dia bom para você fazer qualquer tipo de feitiço, porque o 7 mesmo é um nome mágico, é um número mágico, né? Então é bom você fazer qualquer tipo de magia de conexão ou magia, dependendo do mês, é claro, para se conectar com a sua força superior, com sua divindade, com seus baguados, o que você quiser dar. Agora, vamos ouvir da Patrícia. Patrícia, me diga, o que nos aguarda esse mês? Porque o ano tá estranho. Ele tá bom, mas ele não tá. Ele tá quase bom, mas ele não chega a ficar bom. Como é que vai ser agora esse mês? A gente sabia que ia ter uma dificuldade aí para ele engrenar no início do ano, né? Até porque o ano mesmo só ia começar em março. Então, o que você diz aí pra gente de junho? Como é que vai ser esse mês pra gente? Pra todos, né? Para todos. O primeiro lugar, eu quero avisar para todo mundo para não me xingar, mas não é minha culpa. A astrologia, ela não é como tarô, ela não é como magia. Ela não é focada tanto assim. Então, o que está acontecendo no astral? Os planetas mais rápidos, como a Lua, que é o mais rápido, e o Mercúrio, estão seguindo as suas influências, mas acontece que a gente tem Plutão ainda entrando em Capricórnio. Se a gente pensar que Plutão fica
15 anos num signo só, a gente está em estado de mudança. E ele está entrando em Capricórnio, que é um signo, ele não é antipático, mas ele corrige as coisas. Agora, antes de Plutão, a gente tem... Netuno está dormindo lá na dele, está em Aquário, está retrógrado, não ajudando muito quem tem dependência de drogas, dependência de álcool, isso ajuda muito o escapismo. Mas em completamente as pessoas que sonham demais. Exatamente o que eu ia falar. Para escritores fabulosos como Neil Gaiman, e até para uma mais fabulosa ainda como a Evan Field. Ainda bem, né? Que você não fosse me citar. E você e o Neil Gaiman. Só posso ter falado de algumas pessoas críticas, mas não falou de mim. Mas, para quem tem imaginação, é uma ligação doida entre a imaginação e o vício. Os dois são libertação, de certa forma. E de certa forma são vícios, porque quem é imaginativo... O Goprat falava que o adulto que entra no mundo da fábula não consegue sair mais. A astrologia não julga, ela vê da mesma forma. Mas agora, vamos de lá pra cá, na nossa viagem. A gente está no grau 0, gente, de Urano, que fica 11 anos em cada signo. E ele está terminando o ciclo. Ele está entrando em Áries de novo. Um novo começo no planeta que rege as revoluções. Muita gente vai gostar de falar que vai ter revolução sangrenta, que os terroristas vão acabar com o mundo, que 2012 é isso mesmo. A astrologia não vê 2012 como o fim do mundo. Fim do mundo não existe. Fim do mundo não existe, o que existe é reciclagem. Então todo mundo, desculpa, eu sei que vocês estão de saco cheio de me ouvir falar do Ficha Limpa. O primeiro projeto depois da Direta Já, que eu não acredito que foi uma participação tão forte do povo. Não foi bom. O Ficha Limpa começou para de fungar no telefone. Eu não tô conseguindo parar de tirar. Coisa, mas deixa ele fungar longe, que coisa mais chata, barulho esquisito. Eu vou ter que ir embora. Vai espirrar hoje, porque qualquer lugar que eu esteja perto de mais esse computador. Volto já. Vai falando aí que eu tô te ouvindo. Tô falando só. Vocês já imaginaram o Direta Já com o Twitter? Caraca, Direta Já com o Twitter não tinha entrado tão cedo, sabia? Eu acho que com o Twitter, nossa, as coisas... A gente já tá vivendo isso. Olha, Urano é tecnologia, tá? Entendeu? O que aconteceu foi uma revolução tecnológica, com possibilidades, como uma senhora que eu conheço, não é velha, tem 50 anos, ainda pergunta olhando o controle remoto, o triângulo é o play? Ela vai morrer. Ela vai morrer de fome. Porque, mas eu não sei usar. Você aprendeu a usar realmente o celular e aprender a mandar por peso? Não, Ed, não. As letrinhas vão ajudar. Vamos fazer o seguinte, eu uso o celular pra falar, porque também é uma era tecnológica que as pessoas não precisam saber escrever. Então tem lugar pra todo mundo. Agora, eu só vou avisar uma coisa pros preguiçosos. Júpiter fica 1 ano em cada signo, e ele tá entrando no grau 0 de Ares, conjunto a Urano. As coisas vão mudar e vão mudar rápido. Rápido. O presidente sancionou o Ficha Limpa. As eleições do presidente do TRE é a favor do Ficha Limpa. Maluf já entrou com um projeto chamado Lei Maluf, que impede o Tribunal Superior Eleitoral de perseguir candidatos, de fazer perseguição a candidatos ou fazer condenações de má-fé. Ele está sendo devidamente ignorado. Foram 30 deputados que antes do Ficha Limpa ser assinado saíram correndo, gritando feito mulherzinhas. Eu nunca esperei que isso fosse acontecer. Na nossa comunidade no Facebook a gente está pasmo como é que as coisas estão acontecendo rápido. E além disso, além dessa parte geral, o que as pessoas nas suas vidas práticas mesmo, né, elas podem esperar? Por exemplo, a gente sabe que em determinados momentos de Mercúrio retrógrado, por exemplo, é difícil a gente entrar em contato, ter uma comunicação. Como é que ficaria isso
Uhum. Eu tô vendo aqui os planetas mais rápidos. Mercúrio tá andando direitinho, tá passando pro domicílio dele, que é Gêmeos. As comunicações vão andar rápido, isso não quer dizer bem ou mal. Isso quer dizer que quem não tiver tempo de revisar, o erro vai aparecer para todo mundo. Então tomem cuidado. Vênus está em Câncer, passando para Leão no meio do mês. Isso vai substituir um pouco o aspecto carinhoso que muitas pessoas têm, natural, sendo cuidado consigo próprio. Isso é bom ou é mal? Depende do ponto de vista, nada em astrologia é bom ou é mal. Você vai passar do meio do mês a cuidar melhor de si mesmo do que você cuida dos outros. Parte de grana, amiga, a gente está sendo apavorada e trucidada por planeta grandão. Isso causa um caos muito grande. Entendeu? A gente está vivendo com um tempo de mudança. Ou a grana vem muito, ou a grana desaparece, e na semana seguinte ela aparece de novo. Isso significa o ano de 2010 está trazendo muita mudança, muito caos. Mas eu estou olhando aqui, Saturno, que é o planeta da disciplina, está em Virgem. Isso é o trabalho constante, cuidadoso. E isso não vai agradar muita gente. É quando o trabalho é a sua própria recompensa. O que isso quer dizer? Quem trabalha só pelo salário do final do mês... Eu estou ouvindo mais baixo, Kátia. Fala um pouco mais alto. É porque eu tô triste. Quem trabalha pelo salário do final do mês vai ter muito mais dificuldade de trabalhar. Quem trabalha em algo que vê o objetivo, que vê qual é a função do seu trabalho, vai trabalhar melhor. Uhum. Então, o que está acontecendo? A partir do mês de junho, as pessoas vão trabalhar melhor. Isso vai ser recompensado? Não sei, a astrologia não é bem e mal. A astrologia é praticamente assim, basicamente também como várias mantias da magia também. Ela mostra uma tendência, ela mostra como estará a energia. Não necessariamente ela é boa ou má, vai depender muito do que cada um vai fazer com essa energia, né? Vai depender muito das nossas escolhas. E ela é meio misteriosa nesse sentido que cada aspecto tem o lado negro e o lado bom. E ela não se mete no que é certo e é errado. Por isso é uma astrologia, ela é uma ciência. Não é algo que envolve recompensa ou não. Se você acha que dinheiro é recompensa por trabalho, você está pensando em termos lógicos e econômicos. Eu acho que se você tomar cuidado com óleo, ficar mandando o seu pedido para outros lugares, ótima para você tentar uma expansão. Interessante saber disso. A tecnologia está aliada a isso. Não existe mais ficar procurando classificados em jornal. E até os sites agora vão ser separados pela praticidade. Praticidade, inclusive, de Virgem. Saturno está lá ajeitando as coisas nos próximos 2 anos. Não, 2 anos não, tadinho. Ele está indo embora, vai entrar em livro. Bom, vamos aproveitar enquanto Saturno está ajeitando as coisas. Existem sites de emprego, e se eu procuro emprego de tradutora de inglês, eles me mandam ofertas de tradutora de chinês. Enquanto sites como o LinkedIn, quer fazer propaganda não, mas é um bom site, até o Facebook, o Orkut, ele direciona pessoas a pessoas. As pessoas entram em contato. A tecnologia serve para juntar seres humanos e não para substituir seres humanos. Eu tenho realmente usado bem mais essa parte de internet para fazer contato com os leitores, para muitos leitores que estão fazendo blogs, né, através do meu espírito blogueiro, que foi contaminado pelo espírito blogueiro da Patrícia, também está contaminando outras pessoas e nós estamos espalhando essa praga de blogs por aí. Mas não só isso, as pessoas Isso, as pessoas estão. A gente está se conectando mais, a gente está realmente trabalhando muito mais juntos, tanto eu quanto os meus leitores, meus alunos, a gente se comunica muito através da internet. Algo que eu não fazia há algum tempo. Anos, né? Porque minha conexão era uma porcaria, eu não tinha paciência, eu tinha muito mala
na internet, sempre teve, né? Só que os malas antes me perseguiam, agora eles têm medo, eles me deixam em paz. Então está sendo muito interessante essa fase com a internet. Não fala que você chama. E falar que eu estava comentando com um amigo amado, que você ama também, afinal você casou com ele, o Renato. Ele me perguntou, você lembra do tempo que a gente tinha que desligar o telefone porque tinha que... dia, gente! Você se lembra do tempo que a gente tinha que terminar um trabalho e levar um disquete ou um zip na casa do outro a 2 ônibus de distância para poder imprimir? Eu lembro do Adriano jogando o CD no lixo porque queimou e da gente entrando em pânico. Porra, cara! Mas peraí, vai pro lixo, velho! Ah, não, vai fazer reloginho, vai fazer frisbee com a porcaria. Mídia, barata, mais barata que o disco de vinil. Outra coisa que tá acabando também é você superfaturar uma mídia barata como o CD e cobrar R$68 por um CD de áudio. A Urano está sendo cruel com isso, a indústria da música está sofrendo até eles entenderem que os MP3 vão ter que ser vendidos pela internet sem corpo, sem superfatura, sem nada, eles vão levar prejuízo. Até aceitarem essa tecnologia, porque as coisas de Urano não tem volta. Ninguém se aprende a escrever, ninguém deixa carro em casa. Ninguém tem um carro particular, vai ficar andando carona para os outros. Isso não existe. Eu tenho acesso à tecnologia minha, pronto. Entendeu? Então você não pode andar na contramão do progresso. Pode me chamar se for, mas eu não vou pagar R$68 num CD de áudio. Parece que essa também é uma tendência praticamente de toda a indústria de entretenimento, né? A parte de livros, a parte de seriados, de filmes. O que também é bizarro, porque pessoas que fazem isso profissionalmente não vão conseguir fazer isso de graça e viver. Elas vão ter que trabalhar em outra coisa, diminuindo assim, a qualidade do trabalho delas. Porque você só se torna bom, realmente bom no que faz, quando você investe seu tempo integral naquilo. E isso, infelizmente, não tem jeito. Então, às vezes, eu me preocupo um pouco em ver as séries mesmo acabando. E cada vez mais séries de internet, aqui, a própria Heroes. Era uma porcaria, tá? O roteiro era uma droga, os personagens eram inconsistentes, mas acabou com gancho até, sendo campeão de downloads. Mas não tinha audiência na TV para segurar. Mas era campeã, digamos assim, de roubo, né? De download, o pessoal pegava na internet, mas ela não conseguia se sustentar na TV. Então isso é uma tendência esquisita, porque Lost também tinha bastante download, praticamente toda a série tem, mas se sustentou muito bem. Não em primeiro lugar, mas entre os 15 primeiros lugares de audiência dos Estados Unidos. Então, ainda é um futuro, essa parte tecnológica, essa parte da gente com a tecnologia, né? Porque uma coisa é a tecnologia sozinha, outra coisa é quando você tem acesso a filme, a seriado, a arte, a música, e você você não pode comprar, pagar R$68 no CD e você tem ele de graça ali no MP3, baixando com a Molinho, no Torrent, em qualquer outro programa. Eu ainda estou muito curiosa para saber como é que vai ser essa expansão que a gente está tendo, que provavelmente vai, como Vesúvio, né, vai arrastar algumas cidades aí para o espaço. É engraçado porque foi o Neil Gaiman que deu uma entrevista outro dia. Ele estava falando de um troço que não tinha a ver com downloadar livro, mas ele estava falando de clubes do livro, em que as pessoas estão pagando campanhas para você passar um livro que você acabou de ler para outra pessoa não guardar o livro em casa. E uma colega dele chegou para ele e falou: só um instantinho, porque eu ganho dinheiro com cada livro que eu vendo. Então, cada pessoa que recebe um livro de graça, ela está deixando de comprar meu livro. E aí, como você sabe que eu escuto tudo que o Neil Gaiman fala, eu concordei com o que ele disse. Ele disse que o inimigo não é aquele que está ganhando o livro de graça. O inimigo é a pessoa que não lê.
Porque não tem uma criatura na vida, e hoje em dia principalmente, que vai numa loja, eu vou comprar um livro de Suzana da Silva porque eu ouvi que é uma excelente autora. Todos os autores, até os clássicos, você só começou a ler porque um dia algum animal te empurrou o livro para você ler, seja a professora ou seja a colega que entrou na Leonardo da Vinci, pegou, comprei esse livro, você vai ler Os Filhos de Anarquia, nem que eu tenho que te bater. Lembro. Foi uma glória, porque o livro é muito bom. Eu acho que a amiga do Neil Gaiman não é muito sensata, porque desde quando a gente aprendeu lá na faculdade, nos tempos imemoriais, a gente já sabia que jornal, revista e livro tinham um tempo de vida e um alcance diferenciado, pela sua qualidade de produção, pela sua resistência natural. Um livro, por exemplo, pelo que eu me lembro, eu acho que uma revista ela podia se expandir até 5 pessoas. O jornal até 2 ou mais. O jornal era até 5, a revista era até 10, e o livro chegava a ser ilimitado, mas havia um limite calculado aonde aquele livro ia parar. Ou seja, você não vai emprestar o mesmo livro para 100 pessoas, a menos que realmente exista uma estabelecida. Ele não aguenta isso fisicamente. Ele não aguenta isso fisicamente, mas você emprestaria, por exemplo, para 15, para 12 pessoas, para 10, que seja. Então, havia o número, e a mídia que mais sobrevivia era justamente o livro. E sempre me castigou muito era isso. Você ter uma mídia sobrevivente. Então, todo cálculo feito, pelo menos até onde eu sei, tá? Em matéria de publicação, você não calcula que aquele livro só vai servir para uma pessoa. Você sempre calcula que a cada livro, 10 outras pessoas podem ler, ou 5 outras pessoas podem ler. Se ele for bom, se ele for ruim, ele para ali mesmo e sumiu. Mas se ele for bom, ele vai realmente se propagando, porque a glória do autor e do editor é ser lido. E essas pessoas, uma hora, até elas vão querer comprar o livro. Elas vão querer ter tempo para emprestar o cadastro presente. Então, essa é a função. Só tem que ter medo disso quem escreve mal, porque tem maus livros na sua editora. Porque aí você não vai ter o boca a boca, você não vai ter ninguém passando seu livro adiante. De certa forma muito cruel, voltamos ao Torrent. Lost sobreviveu mesmo com os downloads. E olha só, muita gente não viu Lost e desistiu no meio do caminho. Porque se você não viu a série 1, a série 2, você não entende nada. Sim. Garoto, não sobreviveu ao Torrent. Então o que está acontecendo? A gente vai parar de ter um monte de série de tema igual. Porque é o que acontece. Mulher magra e marido gordinho, comédia. É verdade, né? Então você tem que limar realmente muita coisa. É uma dor no coração, mas o que vai acontecer é que vão ter menos séries. Mas isso vai contra a tendência que eu ouvi falar, justamente imposta pela internet, que quanto mais a internet se expande, mais ela se torna popular, mais ela torna o público seleto. Hoje eu tenho condições de escolher o que eu quero ler e o que eu quero ver através da internet. Se eu gosto de um determinado autor ou de um determinado ator, eu entro na internet, descubro o que a criatura fez ou escreveu e vou baixar ou procurar ou comprar especificamente aquilo. Eu não fico mais na dependência de esperar a Globo passar no domingo a 1h30 da manhã cortado. Que era o que acontecia nos tristes anos 80 e 90. Isso é um exemplo de que vai ser limado. Tem em canais de televisão que baseiam toda a sua programação em papel carbono. Entendeu? Isso são todas as emissoras do mundo. Todo mundo só coloca na vida, só coloca no mundo o que já deu certo antes. Como é que essa coisa tem que existir? Tem que ter um começo. O começo é um Lost, o começo é um Seinfeld. Isso é aquele que teve coragem para ser diferente. Patrícia, pra gente finalizar esse bloco e partir pro próximo, o mês de junho, vamos sobreviver a ele ou não? Existe um momento de colher, existe um momento de plantar. O grande desafio desse mês é você aceitar que às vezes você vai trabalhar sem recompensa, mas você tem que ter amor pelo trabalho. Ou escolher outra coisa para trabalhar.
porque foram séries como Seinfeld, Lost, foram filmes como Cavaleiro das Trevas e até o início do estúdio Marvel, que levou um tempão e muita insistência e muita luta para ser feito, e todo mundo dizendo que ia dar errado, vou incluir aí o Ficha Limpa, e depois que o filho tá pronto, todo mundo fala, oh, como isso aconteceu? Como fez sucesso da noite por dia? Como o Woody Allen diz, demora-se anos para fazer sucesso da noite por dia. Então é trabalho duro, ninguém reconheceu, isso é uma fase. Tá, eu quero aproveitar e fazer um adendo aqui, porque eu acabei de vir lá do Kodama, onde a gente fez o primeiro concurso literário da Alcateia com o Kodama, e os resultados já saíram, mas eu não tive tempo de publicar ainda. E tanto que tem gente perguntando e realmente não deu tempo ainda, tá, gente? Mas assim que der, eu espero que essa semana eu já coloco o resultado. E eu recebi bons trabalhos do Brasil todo, poucos de Brasília, mas muitos do resto do Brasil, e eu vou aproveitar e dar um recado baseado nessa previsão aí para junho. A maioria das pessoas que chega a mim dizendo que gostaria de ser escritor, que quer escrever e tudo mais, geralmente tem uma ótima ideia na cabeça, algumas páginas rafiadas, assim, meio no rascunho, e nem cogita a possibilidade de, assim, o tamanho do trabalho que a pessoa vai ter. Geralmente eles já calculam que vai ter 7 livros, vão ser 7 livros de 700 páginas cada um. Começa devagar, a maioria desanima. Início de livro, qualquer um escreve. Se você quer fazer alguma coisa, isso vale para os livros, porque eu lembrei por causa do concurso, mas isso vale para qualquer coisa que você queira, um curso de línguas, um projeto, é um bom momento para começar. Está em junho, 2010 em si já é um ano excelente para você investir nos seus sonhos, nas suas realizações, nos seus projetos, e junho vai ser um mês muito bom para você começar alguma coisa. Mas não desanima, porque se você ama o que faz, vai valer a pena você fazer. E a recompensa virá, porque por mais que de repente não venha uma recompensa imediata, por mais que não apareça o editor batendo na sua porta e te oferecendo 20 milhões pela sua ideia brilhante, você vai vender o seu livro oportunamente, vai publicar, ou vai vender a sua ideia, e você vai ter a recompensa por aquilo. Agora, se você gostou do que faz, se você ama o que faz, você vai amar até o suor que você vai ter que derramar por aquilo. Porque fácil também não vai sim. Você vai precisar de uma raladinha como todo mundo. Muito bem. Fechado esse bloco. Fechado o bloco. Fechou. Sugestão de pauta para o próximo bloco. Se o Ricardo topar, eu quero falar sobre o final de Lost, ponto de vista de roteiro. No próximo podcast nós vamos falar, façam o seu trabalho de casa, próximo podcast com a presença do Ricardo para ele poder descer além em Lost, vamos falar sobre o final de Lost. Se você não viu Lost na EXN, se você não baixou para ver, não ouça o próximo podcast. E haverão altas revelações, né? Altas revelações espirituais, umbralinas e tudo mais. Agora, avisando mais uma vez para as pessoas não muito atentas. No debate do final de Lost, a gente vai falar o final de Lost. Então, não vem reclamar que teve spoiler. Não mata, gente. Ok. Gente, um super beijo para vocês. Beijo, Patrícia. Beijo, Renato. Daqui a pouco eu te vejo na hora do lanche. Porque a gente trabalha muito longe, né? Abraço para todo mundo e até o próximo podcast. Beijo pra galera do Alcateia. Beijo. Fechou? Acho que sim. Fechou? Agora eu vou suar no nariz.